De unidade. Sobre o modo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenómenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muita vez perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Então, que questão é que está aqui a ser colocada? Lembram-se do caso de Marcelo, não é? Aquele menino que sofria do mal maior, do grande mal, aliás, que era a epilepsia, e depois nós vimos o reflexo condicionado. Recordam-se que até falamos do cão de Pavlov, que acionávamos uma campainha quando lhe dávamos de comer e o cão passou a salivar só na presença da campainha, já sem comida, sem nada. Portanto, a isso chama-se reflexo condicionado. E aqui, André Luiz está a perguntar a Calderaro se estes reflexos condicionados não se aplicam também a alguns fenómenos medianímicos. E vamos ver o que é que Calderaro nos informa a este respeito. Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos. Ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. O instrutor ouviu-me paciente até ao fim de minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial. Pois Quando, claro, houve uma quando, fase da mediunidade em que era assim. Desculpa, quando, Elizabeth. quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em cerbero. Cérebro. Cérebro. Tem Não, um acento. cérebro. Cérebro. Isso. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores, que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Oi? Sim. Daí André
nossa legítima preocupação em face da tese animista, pretendem fechar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada, por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenómenos e os estudos atinentes ao espírito. Fez pequeno intervalo que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e continuou. Olha, já agora, Elizabeth, dá-me só um bocadinho, por favor. Que é só para explicar esta questão do cérebro. Cérebro vem da mitologia grega e é o nome de um cão monstruoso que guardava a entrada para o submundo, que era o reino de Hades. Essa entrada era guardada pelo cérebro, que não deixava que as almas dos mortos escapassem e pedia que os vivos entrassem. Portanto, é esta a analogia que ele faz do cérebro, sendo que houve uma parte na mediunidade e como é que eu vou dizer, na prática da mediunidade, em que os médiuns eram, digamos, como é que eu vou dizer isto? Em que os médiuns se viam ameaçados pela questão da animosidade, Do animismo. do fenómeno anímico. Quando nós hoje sabemos que o fenómeno anímico faz parte de toda a manifestação mediúnica, há sempre uma parte anímica. Portanto, não tem que haver aqui uma ameaça, nem um monstro papão a ameaçar os médiuns, não é? Pronto. E agora, explicada esta questão, vamos então para a explicação. É aqui, vamos à tua sugestão, não é? Fez pequeno intervalo, pois. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar o domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemónica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isto quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenómenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele. Cá está. Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. Pois. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados, no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Compreendo. Agora eu estou a responder. Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei por isto a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. Muito bem. Fez ele bem e nós fazemos o mesmo e vamos continuar e prosseguir. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando símbolo mais singelo, figuremos o médio como sendo uma ponte a ligar duas esferas,
entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, era imprescindível haver aprendido a ceder, e nem todos os artifícios da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Olha, Pois é. isto é que devia estar lá num quadro. Ou na nossa mente sempre, não é, Elizabeth? Na nossa Sim, mente. sim, Pois. sim. Para conseguir a edificação desta natureza, faz mister o refúgio frequente à moradia dos princípios superiores. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade e incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos estatui adquirir para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, em se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Fenómenos não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda a parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar que tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que agradecem nossos títulos meritórios. Por isto, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenoménicas que o cercavam. Recebe, sob incoercível comoção, os sublimes princípios do decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável, embora baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contacto com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração, transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo, não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disto, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre, e após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos seus caprichos humanos. Faça-se a sua vontade. Atingida essa realização,
estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes como a ponte benfeitora a oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador, imobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez, toda a obra impõe começos. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insolado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras a que, inermes, se entregaram. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas, sem rumo no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e súteis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente no plano da crosta planetária conjectura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zénite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que, tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais não nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto, requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isto,
Há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Olha que bom. E é verdade. Amor e sabedoria. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entenderem as observações, ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenómeno, à maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência. Sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência, de resiliência. Chegado a essa altura da conversação, podes subir só, por favor. O orientador convidou-me ao serviço de assistência dedicado à senhora, médio, em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetrámos confortável recinto. Várias entidades do nosso plano ali se moviam ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo, à entrada, recebeu-nos atenciosa colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele de início informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelara o bem geral quando lhe fora possível, contudo, intervendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou cortês após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. E guia-me agora tão somente o sadio
sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Ia à palestra a meio quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegar ao minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium. Aproximámo-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido saberava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto, já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médios, pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhes absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este é seu turno para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se cumprido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o património de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade e adotando esta forma de comunicação, valer-se-á acima de tudo da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Oh. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não esqueça que formamos agora uma equipa de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases do seu projeto, nem a média conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas, neste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui, não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo o tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço
por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva na tela animada de concentração de energias mentais. Cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo Elizabeth, deixamos de te ouvir. foi. Mas eu estou aqui. Sim, agora estamos-te a ouvir. Então, Que e de quando é que... novo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas, sim. Pois eu respirei. Ok. Fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente passagem de hospital. Paisagem de hospital, peço desculpa. Comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica e a outra, uma senhora na idade de proveta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que se punham imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália... Deixa eu só entender aqui, só para parar um pouquinho. Ele está passando assim um trabalho, vamos dizer, uma sugestão dentro do grupo todo. É isso? Sim, sim, sim. Com vários receptores. É. Há várias pessoas a receber as mensagens, mas cada um recebe a seu jeito. Claro. Cada um associa a mensagem a alguma experiência prévia e só Isso. aqueles que não receberam é porque não estavam conectados, né? Estavam Isso mesmo, isso. dispersos em outros pensamentos. É Nós isso. sabemos que ele, como médico, está a passar uma mensagem ligada ao campo da saúde. Por Sim. isso é que os assuntos que cada captor ou cada médium traz são todos ou hospitais, ou acamados, ou não sei quê, mas sem precisão nenhuma quanto à mensagem, não é? É isso que eu percebi, por isso que eu fiquei assim, um tanto. Pois. É. É. Agora vamos falar de Eulália. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-o ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servir. Decorridos alguns minutos da médium orientada pelo médico e movida. Orientada pelo médico e Decorridos movida, alguns não? minutos de expectativa e de preparo silencioso, não é? A mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária,
Começou a escrever. Mas eu li isso, acho eu. Não, Não? não. Começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo: a produção de uma obra elevada. Muito bem. Acompanhei a cena com interesse. Sim? Sim, sim. Sim, sim. Mas alguns momentos e fez a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escreveu o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso, entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Sigamos. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos a socorrer nossos amigos doentes através de Estás com despesa. dificuldade no som, não, Elizabeth? Estamos a ouvir aos soluços. Está difícil, é. Eu vou propor, talvez, para o Orlando continuar nesse momento. Desculpa, Elizabeth, é que o teu som está a vir Se com calhar muito. interrupções. É, Orlando está é por outra aí? pessoa, pronto. Sim, é o Orlando, sim. Orlando, pode continuar, por favor? Posso. Então, por favor, aqui, aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes. Aprendamos, pois, a socorrer os nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada da comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimoratos e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinaou o nome e, daí a alguns minutos, encerravam-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois o médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Vejam bem, hein? Então quer dizer, ele próprio, para não melindrar a irmã que desconhecia por completo a linguagem científica, acedeu a falar evitando esse tipo de linguagem. Portanto, ele fez isto por caridade, não é? Para com a irmã. E nós da Terra interpretamos isto como sendo uma fraude. é, É é isso incrível, não mesmo. é? E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot de Rochat e Aksakov eram a cada passo trazidos à balha. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado
ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polémica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu, sem dizer palavra, e, evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefriável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora, empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirante dela, o instrutor falou-me bondoso. Os nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo crisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça da nossa respeitável irmã, expedia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax com fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, supitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispíriticos tornaram à normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então a nova mudança. A mente da médium, como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contacto benéfico do assistente cortava-lhe, de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Os nossos amigos não te acusam, nem te ferem. Tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Desculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas os seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milénios luminosos. Não desfaleça. O Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne, encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor Represaram-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim,
respondia no fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem num incompreendido silêncio. Trabalharia até ao fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Ouvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para a frente. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe estava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhes querer, trabalhar, amar e esperar no divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximando-se de mim, asseverou: a nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir a Calderaro a minha admiração. O instrutor amigo, não se equivocando a novos esclarecimentos, informou: Eulália, neste instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se, calma, no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu: os nossos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até aos nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral, de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como uma indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Pois é. Então, eu não sei se alguém quer comentar esta parte, eu vou só adiantar uma coisinha, que é este tipo de crítica e este tipo de classificação podem destruir o trabalho de uma pessoa, não é? Portanto, esta questão do animismo era um horror que os médios enfrentavam há uns tempos atrás, porque ser acusado de animismo era praticamente ser acusado de mistificação. É, E então, ser mistificador é algo que ninguém ciente da sua condição cristã quer ser rotulado, não é? Nós estamos aqui a caminho do bem e não da mistificação, não é? Portanto, se esta irmã Eulália não fosse socorrida pelos benfeitores do outro lado da vida, ela poderia sucumbir e não mais voltar a exercer os seus poderes mediúnicos, não é? Mas a espiritualidade maior, que está alerta, apercebeu-se da situação e conseguiu incutir-lhe boas ideias, não é? Para ela poder reformular toda aquela questão que é muito difícil nós perdoarmos e continuarmos a trabalhar com irmãos que nos olham pelo canto do olho e nos acusam de mistificação. É muito difícil, mas Eulália já tinha, ela, como aqui diziam,
André Luís, ela ainda não possuía conhecimentos na área científica, mas tinha já um coração fortalecido no amor. Portanto, ela conseguiu dar aqui assim esta volta e superar esta situação difícil, não é? Que é uma Veja profissão. que eu achei interessante ele falar dos lobos frontais, né? Que Isso. os médicos hoje não conhecem nem a 10ª parte do potencial de Pois trabalho não, pois desses. não. Pois não, é como a epífise, não é? É, Estava só ligada ao despertar da sexualidade e que depois morria, e quando nós sabemos que não é assim. E inclusivamente os cristais da apatita, eles dizem que era uma glândula que calcificava, ou seja, morria, não é? Quando para nós sabemos que os cristais da apatita estão lá como uma ampliação de sinal, do sinal mediúnico, não é? uhum, E portanto ainda há muito que a ciência não consegue compreender. Mas é, nós confiamos e sabemos que estamos a caminho, não é? sim. Temos tido aqui algumas vitórias da ciência no que toca pelo menos à saúde humana e estamos felizes e gratos a Deus por isso. Então, aqui no que toca à espiritualidade também há de acontecer um dia, não é? Com certeza. Pois, eu acho que é a própria ciência que nos vai conduzir para a certeza da existência da alma e para a existência de todos estes corpos, Luísa, por aquilo que a gente vai ouvindo, acho que mais breve que aquilo que possa imaginar. mais breve do que possamos imaginar, sim. Sim, Estamos quase lá, estamos a um tirinho. É, é. Ouvindo o médico Frutuoso de Oliveira falar, sim, sim, sim. o caminho. Eu soube ontem que a Joana d'Ângeles reencarna agora em 2027. Ontem também estava a ouvir que o Francisco de Assis também vai encarnar ou já encarnou. A Francisco de Joana Assis. d'Ângeles era Clara na época de É, Francisco, né? era E Então claro. vamos ver, em relação ao Francisco de Assis, João Evangelista, Sim, sim. Francisco de Assis, Allan Kardec e Chico Xavier são o mesmo espírito. Hã? É é, tudo o mesmo espírito. é o Estas mesmo. personagens todas foram animadas pelo mesmo espírito. Né? Não sabia. Eu Sim. soube de Joana porque ela, a casa onde eu trabalho agora aqui no Brasil é um centro de Joana d'Ângeles e foram recebidas diversas comunicações nesse sentido, de que ela encarnará em 2027. Mas o Divaldo também tinha dito que ela ia encarnar quando ele partisse. Ele partiu Pois, já À e Luísa, semelhança de Chico e Manuel, não teria, se não fosse, se o Divaldo não dissesse uma coisa dessas, não estava a ser Divaldo. Mas pronto. Meninos, Olha, acabamos o Luísa, capítulo repete-me, 9. Luísa, desculpa, repete-me lá. O quê? Allan Kardec, Chico Xavier Olha, e Francisco de Assis são. João, João João Batista. Evangelista, Ok. o discípulo amado de Jesus. Sim, sim. Allan Kardec, mas o Allan Kardec das Gálias. Ai, não é o que fez o livro? Sim, também. Ah, Mas também Allan Kardec das Gálias. O Hippolyte Denisard Reveil, que é o nosso codificador. Chico Xavier e Francisco de Assis é tudo o mesmo espírito. E até tenho mais para vos dizer, se quiserdes saber. Quero. Não, fixe. queremos Platão, sempre. Platão. Platão. E Platão também é. desconfia-se, sim, e desconfia-se de Descartes. Mas as minhas fontes não confirmam Descartes. Mas desconfia-se que poderá ter sido também. sim. Sete reencarnações. Sempre Ah, existe.
quem ouve o Sérgio Vilar falar, ele está perfeitamente convencido que Chico Xavier era a reencarnação do Allan Kardec. De Allan Kardec, sim. E pela história toda que aconteceu, ficamos com essa certeza, porque havia um amigo dele muito íntimo, que agora não me lembro o nome, mas que eu vou já dizer. Adelino. Adelino da Silveira. Exato. Precisamente. Adelino da Silveira escreveu uma obra que se chama Kardec Prossegue. E nessa obra ele defende a tese que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Ele informa, inclusive, E o Chico, que o Chico sim, confirmou. e o Chico mandou publicar o livro. Ele teve algum tempo pedindo para que não publicasse. A dada altura disse que já podia publicar. Publicou o livro e ele pegou em alguns exemplares, rubricou com uma dedicatória e enviou para alguns amigos muito queridos. Eu conheço alguns desses amigos. E aquilo era uma forma de ele atestar que a tese que estava ali defendida naquele livro Era certo. era certa, porque senão ele não se ia expor a uma coisa destas, não é? Com certeza. E Chico Xavier disse ao Geraldinho e a outros amigos que havia uma coisa curiosa na sua vida. Mesmo antes de conhecer o Espiritismo, ele guardava memória integral, desde os 5 anos de idade, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Memória integral. Uau! Desde os 5 anos de idade. Ele só veio a conhecer o Espiritismo aos 17, ou, se não estou em erro. Está certo. Portanto, é o mesmo espírito. Então quer dizer que o Allan Kardec vai encarnar outra vez. Já andou cá tantas vezes, vai andar mais uma vez. Que eu saiba, não. O próprio Chico disse que tinha pedido a Jesus que o deixasse reencarnar no Brasil, que era a terra do seu coração, e Jesus disse que não, que no início do século, deixe-me cá ver se eu sei fazer isto. Século 22. 22, não é? É. 2100 e qualquer coisa. É. Queria que ele reencarnasse novamente na Palestina. Sim. Portanto, o que está previsto é que este espírito, que é um dos braços direitos do Cristo, vai reencarnar na Palestina. Mas só em inícios de 2100. Não é já. Porque o Manuel, ele encarnou e o Emmanuel, né? E ele vai, ele parece que a previsão de vida dele é de 100 anos. É de 100 anos e o Chico vai trabalhar com ele. Vai trabalhar com ele, sim, sim. Ele tá No plano espiritual, para sim. aparecer, porque ele já está com... Um 20 Já e é um tal. homem.